Oi, pessoal! Hoje, nós vamos para a primeira parte do meu último semestre de letras. Eu tô bem feliz por gravar esse vídeo. Hoje é dia 13 de agosto e pensei nessa primeira parte de falar com vocês, focar mesmo na faculdade e no processo acadêmico mesmo, assim, do último semestre. E no segundo vídeo que eu vou gravar, eu vou falar com vocês agora what's next, né? Tipo, o que agora vai acontecer, o que eu tô pensando. Acho legal compartilhar isso com vocês, porque afinal, né, termina a faculdade, geralmente a gente fica no e agora, né? O que eu vou fazer? E é legal, assim, eu não parei pra poder reassistir todos os meus vídeos do semestre de letras, mas eu vou tentar fazer isso antes de gravar a segunda parte, porque eu acho que vai ser legal, porque eu tenho certeza que eu compartilhei naqueles vídeos algumas das minhas impressões nos momentos, alguns palpites. Por exemplo, se eu não me engano, tem em algum desses vídeos eu comentando a respeito de que eu não sabia se queria trabalhar em escola ou não, então acho legal falar com vocês agora, no fim, como que eu tô pensando isso hoje. E hoje vai ser um faz a unha e fala, e é basicamente isso mesmo. Eu tô aqui com alguns materiais, algumas colinhas pra poder me ajudar. Não fiz roteiro, tá? Então realmente vai ser aqui no freestyle. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, então é isso. Vamos lá. Se vocês quiserem, coloque no 2 vezes pra não ficar aqui tanto tempo, como o meu fala. Primeiro ponto que eu queria falar é exatamente que a minha última prova foi no dia 25, se eu não me engano, de julho, 25 ou 26. E, assim, a minha. E aí, pronto, né? Terminei. Uma coisa também que eu achei bem interessante foi que em julho, de julho em diante, né, eu já não paguei mais mensalidades. Eu acho interessante falar sobre isso porque eu achava que eu pagaria as mensalidades da faculdade até que eu recebesse o meu diploma. Só que tivesse meu diploma liberado, enfim. Só que não, você termina o semestre, o seu último semestre, e você já para de pagar a mensalidade. Pelo menos na minha faculdade é assim. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei bem feliz, porque eu já tava até preocupada com isso. E então em julho já não paguei mais, agosto já não paguei mais. Julho basicamente foi um mês de finalizar mesmo, assim, provas. Basicamente isso. Graças a Deus eu não peguei nenhuma dependência. Então, assim, terminei com tudo bem redondo mesmo, sabe? TCC deu tudo certo, estágio 2 deu tudo certo, provas. Então, eu fico muito feliz por eu não ter me embananado no final. Porque eu sei que tem muita gente que às vezes, né, acumula muita pendência pro final. E isso foi uma coisa que eu pensei desde o início, assim, de resolver as minhas pendências antes e tudo, exatamente para que no final da faculdade eu estivesse com isso tudo resolvido e livre. Então, agora, eles fecharam o semestre no dia 3 de agosto. E então, minhas matérias já foram fechadas, já tá tudo concluído. Porém, agora eu tô, inclusive lá no portal do aluno, aparece que, como status, né, vamos dizer assim, aparece que eu estou aguardando a colação de grau. Então, basicamente, eu tô esperando a faculdade manifestar qual que é essa data. E aí, isso é inclusive uma novidade, né? O polo aqui da minha cidade, ele fechou no início desse ano. Então, aqui a minha cidade agora tá sem o polo, e com isso, basicamente, o meu polo, vamos dizer assim, virou um atendimento online mesmo da faculdade, sabe? Então, por exemplo, se anteriormente eu fazia as provas bimestrais no polo presencialmente, aí eu passei a fazer online, então basicamente foi isso, não teve nenhuma outra interferência, assim. Eu acredito que se ainda existisse o polo físico, provavelmente a colação de grau já teria acontecido. Eu acredito que seja um processo mais rápido. Mas, enfim, tudo bem também. No grupo de WhatsApp que tem dos alunos de letras da minha faculdade, de todos os polos, assim, do Brasil, eles comentaram sobre isso, como funciona. Então, você tem essa reunião online de colação de grau, que você tem que estar presente, né, com câmera aberta, tudo aquilo, e você tem que pronunciar ali publicamente o juramento. E aí, se eu não me engano, depois de 5 meses, achei isso até engraçado, mas depois de 5 meses que você tem o seu diploma liberado. Eu achava que era algo mais imediato. Mas tudo bem, é basicamente isto. Então, estou nesse trâmite. Inclusive, eu tinha até pensado de gravar esse vídeo só quando eu já estivesse com o diploma em mãos, porque
eu pensei comigo assim, deixa eu dar primeiro o veredito pra aí eu falar pro pessoal como que foi, né? Só que eu pensei assim, nossa, esperar 5 meses, né? Eu já não vou me lembrar de muita coisa que aconteceu. Então, vamos agora com as coisas em andamento mesmo. Na segunda parte do vídeo, se já tiver saído o diploma, ó, já tiver tido a colação de grau, eu conto pra vocês. Acho que eu vou até esperar isso acontecer, porque aí eu consigo contar pra vocês na segunda parte. O que mais? Tá, vamos lá. Meu semestre, meu último semestre, iniciou em fevereiro, posso dizer assim. Por quê? Porque, assim, as aulas, na verdade, são liberadas em março, começa em março. Porém, o meu estágio 2 foi liberado em final de fevereiro, então eu já poderia, né, retomar a vida universitária ali no fim de fevereiro, o que eu não fiz. De fato, eu deixei para retomar tudo em março. Então, foi no dia 11 de março que eu iniciei o meu segundo estágio. E assim, eu queria falar, na verdade, antes sobre 3 pontos que para mim foram novidades, assim, desse semestre. 3 não, 4 pontos, assim, maiores, sabe? Mais impactantes. Uma coisa que eu tava querendo muito era que eles não passassem trabalho de campo, essas coisas, porque eu comentei isso com vocês que ao longo aí dos semestres a faculdade deu alguns trabalhos que você tinha que ir numa instituição e aí todo aquele trâmite de papelada, assina, autoriza, e isso é realmente assim uma coisa meio chatinha, sabe? E aí eles acabaram não passando nesse semestre, graças a Deus. E outra coisa também que foi muito legal é que eles deram pra gente, isso na verdade, desde o semestre passado, eles estavam fazendo isso, creio eu que por influência do estágio. Eles estavam dando prazos maiores, bem maiores, assim, para você terminar a atividade. Então, se antes você tinha um prazo de no máximo 2 semanas, 3 semanas, você estava tendo prazos, assim, de quase 2 meses. Então, isso facilitou bastante. Tá. Aí teve, vamos dizer assim, as grandes coisas que tiveram desse último semestre foi o estágio 2, o PIAC, que eu esqueci qual que é a tradução dessa sigla, mas basicamente são as atividades complementares. Gente, isso foi uma surpresa bem desagradável para mim, porque assim, se você não sabe, fique sabendo agora que isso vai chegar para você se já não chegou. E às vezes chegou para você e você não sabe, inclusive. Basicamente, todos os cursos brasileiros de graduação, qualquer um, tem o PIAC, que você tem que cumprir essa carga horária obrigatória de atividades complementares. E o próprio nome já fala, né? São complementares e não necessariamente têm a ver com o seu curso, tá? Podem ter e podem não ter também. Então, eu vou contar para vocês um pouco do que foram as minhas atividades complementares. Mas no caso do meu curso, eu acho que isso é padrão no Brasil, tá? Mas eu tô aqui chutando mesmo, mas eu acredito que seja padrão. Você tem que fazer 40 horas. E, gente, 40 horas para você que está no último semestre de letras, com TCC, estágio 2 para fazer, igual eu mesma que trabalho, tem minhas outras obrigações, você se deparar com 40 horas de atividades complementares é um pouco, assim, irritante para dizer o mínimo. Porque eu não lembro quando que eu fiquei sabendo. Olha só como que eu descobri esse PIAC. Eu descobri porque eles me mandaram o. Esqueci como é que fala. Mas, tipo assim, o saque, vamos dizer assim, da minha faculdade, me enviou uma mensagem no WhatsApp falando assim que se eu tinha visto, né, essas atividades complementares, que eu me atentasse aos prazos e tudo mais. Aí, aquele momento que você gela, né? Porque quando esse saque manda mensagem te lembrando de prazo, geralmente é porque já está perto de acabar o prazo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Quando fui olhar, fui ver essa bomba aí de 40 horas de atividades complementares. Pensei, meu Deus, onde que eu vou tirar 40 horas para poder fazer todas essas atividades complementares e que são muito, assim, como eu disse para vocês, são atividades que não necessariamente têm a ver com o seu curso. Então, assim, você fica um pouco tentado a pensar mesmo na perda de tempo. Vocês vão ver que as atividades em si, gente, não são perda de tempo, tá? Não são mesmo. Eu achei, inclusive, muitas interessantes. Só que, assim, para você ser pego de surpresa, é um pouco chato. E aí, tá. Fiquei sabendo disso. E aí pensei, ok, isso eu fiquei sabendo quando? Olha, eu acho
que eu fiquei, certamente tem aqui no meu celular. Ah, mas eu não vou procurar não, senão vou me enrolar muito. Mas eu acredito que foi em março ou abril que eu fiquei sabendo disso. E o prazo para, né, fechar isso seria até fim de julho, né, até fechar as matérias do semestre. Então, assim, um prazo até legalzinho, vai. Mas, Pera, eu ia comentar alguma coisa com você sobre isso antes, peraí. Tá, das atividades complementares. Tá, enfim, esqueci. Mas o fato é que aí você tem a tabela de horas, que basicamente são quantas horas que você pode obter daquele tópico. Então, assim, colocando um pouco na prática para quem não tá entendendo. Ah, lembrei, gente, o que eu ia falar que eu tinha esquecido. Então, pera, pausa aqui e vamos voltar. O que eu ia falar é que eu nunca vi esse PA, nunca ouvi falar dele na minha vida, né? Se não tivessem mandado essa mensagem no WhatsApp, eu ia ficar sem saber, muito provavelmente. Só que quando eu fui ver do que se tratava, lá fala que você pode completar, você pode dar início a essas 40 horas semanais desde o início do seu curso. Você já pode começar a fazer isso. Então, assim, pensa, né? Meu curso durou 3 anos. 40 horas em 3 anos é tranquilo, né? Só que eu não fiquei sabendo disso. Então, por isso que eu tô falando, porque se você estiver aí no meio do seu curso, no início do seu curso, olha isso já. Porque você vai precisar de fazer isso de toda forma. Então, já olha isso, já vai resolvendo aos poucos. E aí, era basicamente isso que eu ia falar. Só que isso também foi um problema meu de curiosidade. Se vocês já acompanharam os outros vídeos aí dos semestres, vocês vão ver que eu já dei bem uns foras por falta de curiosidade. Então, só para relembrar uma dependência que eu peguei de um trabalho bem trabalhoso, que assim, eu basicamente passei o bimestre inteiro sem abrir o conteúdo do trabalho porque ele não estava notificando em vermelho. Mas é porque não tinha notificações para ele me dar, sabe? Tipo, eu que tinha que acessar a matéria para saber do que se tratava, ele não ia me notificar. Então, basicamente, eu peguei dependência por não ter visto a matéria mesmo, assim, por falta de iniciativa, de curiosidade, tudo e tal. E depois, quando eu fui ver, a minha faculdade, pelo menos, só deixou o PIAC em evidência nesse semestre. Porque antes, não é que ele estivesse escondido e tudo. Eu nunca vi ele antes. Quando foi no último semestre, eles colocaram uma aba específica pro PIAC. Então, tipo assim, eles colocaram ele em destaque, do tipo, resolva isso, sabe? Então, enfim, como eu disse, acho que é um problema também de falta de iniciativa minha e de curiosidade de ter feito isso antes. E depois, assim, eu acho que ali pra junho, talvez, eles deram ainda mais destaque ao PIAC, que foi colocando, tem tipo um painel das matérias do bimestre no meu portal do aluno, né? Então, são cerca de 5 matérias por bimestre, então ficam lá os bloquinhos das matérias. E aí, quando chegou ali para junho, eles acrescentaram um bloquinho do PIAC, ou seja, dando mais evidência ainda. Só que isso foi ali mais para frente, entendeu? Então, eles meio que foram apertando um pouco para mostrar para os alunos do tipo, olha, tem que resolver isso. Então, assim, queria ter sabido disso no início, não posso culpar inteiramente a faculdade, mas também não posso me culpar inteiramente. Então, vamos em frente. Já resolveu. Aí, gente, basicamente funciona assim. Vou pegar aqui um exemplo. Você consulta lá a tabela de horas que, né, a faculdade te disponibiliza. Não sei se isso é padronizado também, tá? Eu espero que sim, mas não posso afirmar para vocês. E aí, basicamente, vamos supor, lá tem um tópico de atividades culturais. E aí ele vai lá e fala várias atividades que você pode fazer. Dentre elas, visitas a museus. Aí, por exemplo, eu achei essa bem legal. Aí tá, visita a museu, ele fala lá quantas horas que você pode alcançar no máximo, que no caso eram 5 horas. E aí fala o que você precisa fazer para comprovar aquela carga horária, que basicamente era um formulário que a própria faculdade disponibiliza para você preencher. E aí eu fiz esse, alcancei 5 horas por causa de visitas a museus e, entendeu? Então, tipo assim, aí contabiliza 5 horas disso lá nas 40. E assim tem várias outras atividades diversas. Só que não é tão simples quanto parece, porque se fosse assim, seria bem mais rápido, na verdade, considerando outras atividades que você pode fazer e tem uma alta carga horária. Mas, além de você ter que fazer 40 horas, você tem que diversificar essas 40 horas em pelo menos 3 tópicos distintos. Novamente, foi assim na minha faculdade, não sei se isso é padrão no Brasil. Então, eu tinha que fazer isso. Então, sabe, tinha que distribuir essas 40 horas em 3 grupos, e aí você tem que ver qual grupo que, né, encaixa dentro da sua rotina, o que você consegue fazer. Então, é uma ginásticazinha assim. E aí eu acabei fazendo 4 atividades
de, se eu não me engano, 4 tópicos distintos. Deixa eu abrir aqui só pra eu conferir, falar com vocês. Um momento. Eu fiz uma, duas... Isso mesmo, eu fiz 4 tópicos. Então, vamos lá. O primeiro tópico que eu fiz foi de ações sociais e extensionistas não curricularizadas. Esse é o tópico. Aí, qual que foi a atividade que eu fiz dentro desse tópico? Porque, como eu disse, tem várias, né? Aí, eu peguei a 1.3, que é participação como voluntário em ações comunitárias. O simples ato de doação não caracteriza ação comunitária. Nessa carga aqui, eu poderia pegar até 6 horas no máximo. E aí, eu tinha... Olha só pra vocês verem, né? Ah, outra coisa, abre parênteses. Uma coisa que eu achei legal das atividades complementares é que, na verdade, pra mim, foi, entre aspas, tranquilo preencher as 40 horas, porque eu já sou uma pessoa que gosta de fazer coisas complementares na vida, vamos dizer assim. Então, eu gosto de voluntariado, eu gosto de visitar museu, eu gosto disso, gosto daquilo. Então, acabou que quando eu fui preencher, eu fui perceber que, na verdade, a minha própria vida já me ajudou bastante nesse sentido, sabe? Meu próprio comportamento. Então, eu acho que o legal, assim, é uma pena, porque eu acho que a faculdade perde muito de usar disso para uma boa educação. No seguinte sentido, essas atividades complementares, assim, 99% dos estudantes acham um porre, porque você pensa assim, meu Deus do céu, apareceu isso aqui no meu caminho, como eu tava falando com vocês. Eu falo isso porque eu já vi relatos de outras meninas e tudo. Só que, se você é uma pessoa que naturalmente já gosta disso, dessas atividades, de participar de simpósio, de congresso, de não sei o quê, você não vai ter muita surpresa, assim, uma grande surpresa. Você vai ficar, por exemplo, eu, fiquei bem, assim, irritada, mas pelo menos eu pensei assim, graças a Deus, pelo menos já fiz muitas dessas coisas. Porque as atividades complementares, ponto importante, é que você já pode utilizar coisas que você fez desde o início do seu período da faculdade, entendeu? Então vamos supor que lá no início da minha faculdade eu tenha visitado um museu. Eu posso contar com isso, entendeu? Eu não preciso visitar hoje o museu para poder colocar no PIAC. Então isso é uma coisa bem legal. Então a faculdade ela transforma isso num fardo, né? Numa coisa chata e irritante. Mas na verdade, se isso fosse melhor trabalhado, isso poderia virar uma ferramenta mesmo, assim, pra gente poder melhorar enquanto seres humanos, sabe? Não somente enquanto estudantes. Então, enfim, acho que é uma coisa que é meio mal trabalhada, poderia ser melhor trabalhada. E aí, nesse tópico aqui, gente, eu tinha dois certificados de um programa de voluntariado que eu busco participar todo ano. Comecei a participar em 2023, fiz 2023 e 2024. Que é basicamente, nós ficamos, tipo, uma semana, eu e um tanto de meninas, e a gente vai, se chama Férias Solidárias. A gente vai pra alguma cidade aqui do interior e a gente vai fazer atividade de férias com as crianças, vai visitar as famílias, vai, sabe? É muito legal e super voluntariado e tudo. Só que no certificado vem que eu adquiri 60 horas com cada experiência, ou seja, eu tenho 120 horas nisso tudo. E só pode 6. Entendeu? Então, por exemplo, já que são 40 horas, se eles aceitassem qualquer coisa, eu já tinha batido as 40 horas e sobrado só com um certificado das férias solidárias, entendeu? Então, por isso que eles não deixam. Porque a ideia é que você diversifique esses estímulos e experiências, sabe? Então, beleza. Aí, o segundo tópico foi atividades de pesquisa, eventos científicos ou publicações científicas. Aí, eu entrei dentro desse tópico no participação como ouvinte em congressos, jornadas, simpósios, seminários, encontros, fóruns, workshop, palestras, mesas redondas, debates e colóquios. Aqui eu poderia ter no máximo 10 horas e eu consegui 10 horas. Esses daqui, gente, eu vou ter que bater no peito e falar o meia-culpa. Por quê? O que aconteceu? Como que eu fiz isso daqui? Na faculdade, na minha faculdade, eles têm palestras ao vivo todos os dias. Todos os dias. De segunda a sexta. Às vezes tem mais de uma palestra por dia ao vivo. E essas palestras, elas são de diversos temas, sabe? Tipo, tudo mesmo que vocês imaginarem. Tudo, gente. Nem vou dar exemplo aqui. Tem palestra sobre tudo. E aí, como eu disse, isso acontece ao vivo, isso acontece lá na faculdade e tudo. Tem um entrevistador, tem um entrevistado, todo esse esquema aí bonitinho. E aí, você pode assistir essas palestras ao vivo, e aí a faculdade contabiliza, como é online, eles sabem que você acessou
a live, e aí eles contabilizam aquilo ali como 1 hora. Ou seja, eu poderia assistir ali no máximo 10 palestras para contabilizar 10 horas, que foi o que eu fiz. Só que aí, o que é o problema? Eu assisti as 10 palestras por 1 hora? Óbvio que não. Então, assim, eu simplesmente cliquei lá no link só pra dar o check, né? Só pra literalmente bater o ponto, né? O palestrante falava eu fechava a aba e pronto, consegui 1 hora. Foi isso que eu fiz. O que aconteceu? Gente, olha, eu nem sei dizer pra vocês o que passou na minha cabeça no momento, assim. De verdade, eu não lembro. Eu não lembro se eu estava sendo picareta conscientemente ou se eu estava meio que assim me ludibriando. Sei lá, eu realmente não me lembro do que eu pensei. Só que eu fui conversar, depois eu fiquei pensando assim comigo, né? Tipo assim, meu Deus do céu, será que isso que eu fiz foi bom ou foi ruim? Isso foi certo, foi errado? Enfim, né? Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Aí fui conversar com o meu diretor espiritual e foi muito engraçado, né? Porque aí ele falou, você foi super malandra, Maria Clara. Tipo, óbvio que você não poderia ter feito isso. Você tinha que ter assistido pelo menos um pouquinho, né? E você já foi no e fechou a aba, então, tipo, super errado. Tipo assim, super errado assim, né, gente? Não tô falando que foi, nossa, crime hediondo, mas, tipo assim, óbvio que, como ele disse, foi malandragem. Então, eu fiquei pensando assim. Aí eu ainda até falei isso com ele. Falei assim, graças a Deus que eu já fiz isso, padre. Porque agora eu não vou mentir pro senhor, né? Estou satisfeita que eu fiz a malandragem antes de conversar com o senhor. Gente, assim, é triste, mas é a verdade. Porque, assim, eu não ia suportar essas palestras, sabe? É muita palestra chata, gente, não tem jeito. Mas não faço o que eu fiz, sabe? Assim, eu tô falando isso do fundo do coração. Se eu tivesse feito isso, conversado com ele antes, eu teria feito diferente, de verdade. Porque aí, né, eu já teria o conselho muito claro. Então, não seja malandro como eu, não faça isso. Seja um bom estudante. Seja melhor estudante do que eu. Mas basicamente foi isso que eu fiz, gente. Fiz mesmo. Próximo ponto. Quarto ponto, quarto tópico foi sobre atividades acadêmicas diversas, eventos esportivos, visitas e exposições técnicas. E aí, dentro desse tópico, eu fiz a atividade dos museus. Visita a museus, visita a exposição cultural e ou de arte. Aqui eu poderia angariar no máximo 5 horas, como eu disse. E aí eu fiz uma visita virtual ao Museu do Vaticano. Olha aí que chique. Tá vendo? Dá pra você conhecer o Museu do Vaticano e ainda ganhar 5 horas no PIAC. Ou qualquer outro museu que você quiser. Vamos lá. Novamente, vamos na sinceridade. Tem, né, o site, tudo, para você fazer a visita virtual às salas do Museu do Vaticano, que inclusive eu fiquei chocada, que são muitas, se eu não me engano, são 12 ou 14. Gente, pelo amor de Deus, eu fico olhando isso, fico pensando assim, né, tenho muita vontade de ir na Itália, em Roma, no Vaticano, tudo. Eu pensei assim, meu Deus do céu, né, se eu ficar lá um mês, eu posso ficar um mês no Vaticano, porque eu quero muito conhecer todas as salas, né, então eu pensei assim, meu Deus, misericórdia. Mas o fato é que mesmo sendo algo que eu quero conhecer e tudo, eu não assisti os vídeos das 12 salas. Fui malandra novamente? Mais ou menos. Porque o que eu pensei? Eu pensei assim comigo, olha, um dia eu vou no Vaticano. Tipo, gente, sério, eu sei que vai parecer um pouco stand-up isso que eu vou falar, mas não é piada. Um dia eu vou no Vaticano e eu quero conhecer as 12 salas. Isso aí é uma coisa que eu quero fazer, entendeu? Não é o PIAC, não é ninguém. Eu quero fazer, eu quero conhecer, eu quero ficar lá o tempo que eu quiser, vendo as salas, vendo as quinas, vendo tudo, entendeu? Então eu quero fazer isso. Então eu pensei assim, olha, eu vou ficar muito mais do que 5 horas ao todo visitando o Museu do Vaticano quando eu for. Então tá pago, entendeu? Tá pré-pago. Então, literalmente foi isso que eu fiz, tá, gente? Então, assim, é algo que eu vou fazer, 5 horas tá pago e muito além. Só aguarde um pouco que vai chegar. Tópico seguinte. Inclusive, eu acho que eu conversei sobre isso com ele também. Só que. Não lembro. A gente conversou sobre isso. Não lembro mais o que ele me falou exatamente. Mas tudo bem, vambora. O quarto tópico foi observação ou prática em ambiente profissional. Dentro disso, eu angariei 20 horas. E aí? Fazendo atividade profissional comprovada de observação ou prática na área de formação. O que eu fiz aqui? Grupo de estudos. Como vocês sabem, eu já comentei também isso nos semestres, eu comecei em maio de 2024 um grupo de estudos presencial, semestral. E esse grupo de estudos, nós passamos 3 horas juntas, todas as tardes, 3 horas, 2 horas e meia,
Só que, considerando o tempo de preparação que eu tenho, o tempo de arrumação antes e depois do encontro, considerando tudo isso, né, que tá relacionado ao grupo de estudos, na verdade eu acho que dá até mais de 20 horas, sendo sincera. E também, se não der 20 horas, o que eu pensei comigo foi assim, não tem problema, porque o grupo de estudos, como eu não comecei ele por causa do PIAC, e ele vai continuar, se a gente for pegar todos os grupos de estudo que eu vou fazer, vai dar muito mais de 20 horas, entendeu? Então, basicamente foi isso que eu fiz e foi assim que eu consegui as minhas 40 horas. Tá. O próximo grande projeto, eu vou voltar lá no estágio, tá, gente, pra comentar. Inclusive, tenho muita coisa pra falar. Mas o grande projeto que eu tive no. Fora o estágio e o PIAC, foi o TCC e o ENAD. Então, vamos lá. O que é o TCC? Todo mundo sabe. Só que o que acontece? Eu sempre pensei que o TCC fosse apenas monografia. E não sei se vocês sabem, mas podem ser outros gêneros. E aí acabou que a minha faculdade escolheu o memorial acadêmico como gênero do nosso TCC. Que assim, gente, basicamente é uma biografia, assim, acadêmica, sabe? Um relato acadêmico mesmo do porquê que você escolheu, como que foi a experiência. É bem isso mesmo. Eu confesso pra vocês que eu gostei muito, de verdade, assim. É claro que é muito mais fácil do que uma monografia, né? Isso daí não tem nem discussão. Só que eu achei muito legal porque foi um bom exercício pra mim, sabe? De exame pra mim, de verdadeiramente verificar o porquê que eu fiz e tal. Então, pra mim foi bem legal. Eu fiz, assim, tem todas aquelas regrinhas, né? A BNT, não sei o que, tá. Graças a Deus, a faculdade fez um vídeo todo, assim, um vídeo inclusive muito bom explicando sobre como fazer essas regrinhas e tudo. Então, foi bem legal, facilitou muito a vida. E eu acho que eu demorei, tipo, sei lá, talvez um mês ali, um mês e meio pra poder fazer, porque eu me dedicava uma vez por semana. E algumas semanas, certamente, eu não devo ter me dedicado, então por isso que demorou mais. Mas assim, se você pegar firme, eu acho que em 2 semanas, ou até uma mesmo, dependendo da sua disponibilidade, você consegue. E eu tinha que entregar o meu TCC em maio, o que eu achei bem engraçado, né? Porque geralmente TCC é no finzinho do curso, e no meu caso não foi no finzinho, foi bem antes. Então eu tive que entregar já ali em maio. Mentira, peraí, acho que eu tô falando bobagem. Eu tive que entregar em abril, fim de abril, foi isso mesmo. Entreguei fim de abril, só que o professor tinha que analisar, né, e tudo, até início de maio. Eu acho que é isso. Se eu não estiver fazendo bagunça. Ai, meu Deus, acho que deu uma borradinha aqui. Peraí. E aí, foi isso e... foi isso, assim. Tanto que eu até salvei o PDF do meu TCC, tipo, deixei pra mim, tipo, de recordação mesmo, sabe? Eu, inclusive, escrevi alguns textos que eu utilizei e foram base pro meu TCC na minha newsletter. Então, se você quiser ler esses textos, é só clicar no link abaixo que você consegue se inscrever na minha newsletter e ter acesso aos textos antigos. Se você tiver curiosidade, tá tudo lá. Tudo não, assim, tá? Tem bastante coisa lá. Porque eu tive que adaptar algumas coisas e tudo, né? Mas tá. E isso foi o TCC, então foi uma experiência bem tranquila. Depois, o ENAD. ENAD, gente, também não vou lembrar, assim, a sigla exatamente o que é, mas também é uma coisa que toda pessoa tem que fazer no Brasil, nos cursos de graduação do Brasil, tá? Todos. O que acontece? É um exame governamental mesmo, para o governo saber um pouco de como que está sendo o ensino universitário, entendeu? Essa que é a ideia do ENAD. E é isso, basicamente. E eu não fiz, e não vou precisar fazer. Então, sim, existem pessoas que são dispensadas do ENAD. Se você tiver curiosidade de saber e tudo, inclusive, recomendo, tá? Porque eu fui ficar sabendo que esse ENAD existia, gente, foi muito engraçado. Eu fui ficar sabendo disso literalmente faltando 2 ou 3 dias para terminarem as inscrições. Então, eu só fiquei sabendo disso porque no grupo de WhatsApp dos alunos de letras da minha universidade, eles estavam toda hora falando sobre ENAD, sabe? E aí eu não leio as mensagens geralmente, só que eu tava vendo aquilo e eu falei assim, gente, deixa eu ver o que é isso, porque eles estão falando muito sobre isso. E aí eu fui ver, meu Deus do céu, já tá acabando as inscrições.
E aí eu fiquei igual uma louca, tentando entender se eu tinha que fazer, se não tinha que fazer, e eu não conseguia entender, sabe? Quanto mais eu pesquisava, menos eu entendia. E aí eu mandei mensagem, então, pro SAI da minha faculdade, e eles me explicaram que, resumo da história, que eu não ia ter que fazer, porque como eu ia me graduar em agosto, o ENAD, eu não ia pegar o ENAD. Enfim, eu não. Gente, é porque assim, pra você fazer o ENAD, você tem que estar dentro de alguns requisitos, entendeu? E aí eu não me encaixava em nenhum desses pré-requisitos por causa da minha graduação em agosto. Então, por isso eu fui dispensada do ENAD, sou muito feliz por isso. Mas eu recomendo que vocês verifiquem isso, porque tem como você fazer o ENAD no inicinho, assim, do curso, tipo, nos primeiros semestres. E, enfim, tem um dos requisitos que é esse, e aí depois, se você não fizer, aí você só pode fazer em outro requisito, que é mais pra frente. Enfim, de toda forma, eu também recomendo, assim como o PIAC, que você já saiba dessas coisas no início, sabe? O quanto antes, só pra você saber. Se você quiser, faz. Se você quiser, deixa pra fazer depois. Mas é igual eu tô falando, eu acho que é sempre melhor fazer antes, porque no fim da faculdade você não fica, sabe? Com essa coisa de, ai, faltam horas, tem dependência, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí, sei lá, aí você fica num curso 4 anos, 5 anos, 6 anos. Quando chega, finalmente você vai ficar livre daquilo, você tem um tanto de coisa que você poderia ter resolvido antes. Então, acho melhor olhar antes. Então, beleza, basicamente foram esses os grandes projetos. Agora, vamos entrar no estágio. Assim, gente, o que dizer sobre o estágio 2? Bom, basicamente o estágio 2 foi no ensino médio dessa vez, ano passado foi no ensino fundamental 2, esse ano foi no ensino médio. Na minha faculdade, são dois semestres de estágio obrigatórios, tá? E tem que ser 100 horas de estágio presencial. E eu fiz na mesma escola que eu fiz ano passado. Eu tinha chegado a cogitar comigo de, será que eu tento outra escola? Tava pensando de tentar, às vezes, um estágio remunerado. Só que acabou que no fim das contas, tipo, eu tava vendo que ia dar um cangolê, pensei assim, não, vamos no que tava dando certo mesmo, não vamos criar muito drama com isso. E aí acabou que segui no mesmo colégio, é um colégio privado e é um colégio já muito antigo aqui na minha cidade, assim, enfim. Então, bem assim, escola regular brasileira mesmo. E, gente, assim, eu não sei se quem tá me ouvindo aí do outro lado ainda tem aquela falsa percepção de que escolas privadas são melhores do que escolas públicas. Se você ainda pensa isso, eu acho que você precisa visitar uma escola pública e uma escola privada, ou conversar com alunos de ambas, para você entender que a diferença entre as duas, assim, pra mim, é nula. Principalmente no que diz respeito ao ensino médio, sabe? No Fundamental 2, Fundamental 1, maternal, pode até ter diferença, sim, de qualidade, enfim. Mas o ensino médio, eu te garanto que a diferença é nula. Então não tem diferença. Se você colocar seu filho numa pública ou numa privada, vai dar na mesma. E então, calma, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar do script, né? Tá, fiz na mesma escola e nessa escola tinham 3 turmas de ensino médio, né? Uma para cada ano mesmo no ensino médio. E eu acompanhei ao todo 4 professores. Então isso já é uma diferença bem substancial, porque ano passado eu acompanhei 2, esse ano eu acompanhei 4. Desses 4, 2 foram do ano passado, que eu continuei acompanhando, e mais outros 2 novos. Eu, inclusive, queria falar um pouquinho sobre cada um. É claro, né? Óbvio, não vou falar sobre nomes, nem nada, só vou comentar sobre as aulas desses professores, como foi acompanhar cada um deles. E. Só que, assim, antes, queria falar pra vocês que, diferentemente do meu estágio no Fundamental 2, que foi um estágio muito agradável, mesmo, assim, eu acho que ele passou rápido, ele foi um estágio bem mais leve e bem mais, assim, surpreendente do que eu esperava. E, em parte, hoje, eu vejo que é porque as crianças do Ensino Fundamental 2, elas ainda conservam um certo fascínio, uma certa infantilidade, no melhor sentido da palavra, elas ainda conservam muito isso, principalmente as crianças ali do 6º e do 7º ano. No ensino médio, gente, isso já acabou, assim, 100%, e não tô querendo dizer com isso que
enfim, adolescentes do ensino médio deveriam agir como criancinhas infantis e bobas. Não é nesse sentido que eu estou falando, mas é no sentido, assim, de que são, assim, como que eu posso expressar isso? São pessoas ruins mesmo, assim. Eu não sei se dá muito pra dourar a pílula. São adolescentes horríveis. Assim, por muitos momentos eu me senti enojada, irada, vários sentimentos ruins passaram assim pelo meu coração, então eu não consigo dar para vocês aqui uma experiência muito boa. E pelo que eu conversei assim com algumas pessoas, infelizmente não tem muitos relatos bons do ensino médio, sabe? Tem muita gente que gosta do ensino médio, inclusive assim, desses professores que eu acompanhei, uma das professoras eu me recordo que falou comigo que eu gosto mais do ensino médio porque eles já são mais autônomos e tudo, e não sei o que, assim, eles têm essas piadas, essas conversas, mas você tem que meio que deixar eles na deles e tudo e tal, entendeu? Tipo assim, gente, se ela tá disposta, se ela quer fazer isso, tipo, o problema é dela, mas pra mim, assim, de verdade, foi um estágio tão difícil pra mim que, assim, eu lembro que teve um dia, inclusive, que eu fiquei literalmente escrevendo no meu caderno uma carta para eu do futuro, contando o quanto que aquele dia estava sendo horrível, o quanto que eu queria que esse estágio acabasse, o tanto que eu achava aquilo tudo muito desprezível, sabe? Literalmente era isso, assim, eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Inclusive, eu acabei não completando as 100 horas completas. Faltou bem pouquinho, mas não foi por malandragem minha, nem por displicência, foi realmente porque no fim as coisas se tornaram dessa forma. Eu vou explicar depois um pouco sobre isso. Mas não foi intencional. E pra mim, tipo assim, tem que fazer, entendeu? Tem 100 horas, tem que fazer as 100 horas. Então, não tem atalho. Eu levei pro meu estágio, na minha mochila de estágio, vamos dizer assim, eu sempre levava um caderno, que inclusive esse caderno nem tá mais comigo, mas assim, um caderno normal. Eu gravei um vídeo, inclusive, eu vou pôr depois aqui nesse vídeo, mas, nossa, por sinal, eu acho que eu não vou conseguir editar esse vídeo. Enfim, acho que eu não vou pôr então não. Vamos ver. Mas basicamente, gente, era um caderno assim normal que eu levava pra eu poder fazer anotações. E assim, se vocês vissem o vídeo, quer ver? Eu acho que eu vou mostrar aqui do meu celular pra eu não ter que editar e pôr isso aqui, porque esse vídeo vai ficar muito grande. E eu tô gravando pelo meu computador pra, enfim, né, ser possível gravar tantos minutos que o meu celular não aguenta. Quer ver? Calma, eu gravei um vídeo. Um minutinho. Ai, cadê isso? Ai, que estranho. Achei. Olha, esse aqui era o meu caderno de estágio. Olha a loucura. Pronto, acho que é isso. E aí, o que acontece? Esses rabiscos todos que vocês viram aí, eles eram anotações de estágio? Sim, mas a menor parte. A maior parte desse caderno era eu tentando resolver coisas da minha vida. O que eu tô querendo mostrar pra vocês com isso? O meu tédio e a minha vontade de sair dali era tão enorme, tão enorme, tão enorme, que eu pensava assim, gente, eu tenho que fazer desse limão uma limonada. E assim, a limonada que eu conseguia fazer muitas vezes era tentar resolver problemas da minha vida no caderno. Porque assim, a maior parte dos problemas que eu tenho que resolver é no celular, é no computador, enfim. Só que eu não posso usar ali na sala de aula. Então eu saía de casa pro estágio com uma to-do list, entendeu? Tipo assim, que dá pra eu resolver hoje no estágio pelo meu caderno. E aí, às vezes, eu anotava, sabe? Tipo, resolver isso, isso, isso e isso. E eu tentava ali, ao máximo, resolver as coisas pelo meu caderno. Então, por isso que ele tá tão borriscado dessa forma. Então, assim, mais um comprovante do quanto foi realmente difícil pra mim. E levava esse caderno, levava estojo, levava um livro pra eu poder ler também nos momentos ali que dava. E, que mais que eu levava? Caraca, tô tentando pensar aqui em materiais de estágio, tá, gente? Claro que eu levava outras coisas, né? Chave, documentos, essas coisas, mas isso aí não conta. Olha, o que eu tô me lembrando aqui, acho que foram esses os materiais que eu levava mesmo. E assim,
Eu, basicamente, entrando aqui um pouquinho também, deixa eu tentar falar um pouquinho sobre essa questão dos materiais e da carga horária com vocês. Falando sobre os materiais, como que eu fazia esse uso? Isso é uma coisa, assim, que eu acho bem importante. Eu acho que é importante a gente conservar uma certa postura. É nesse sentido. Eu acho que eu comentei um pouco isso sobre no meu estágio 1, mas eu sei que, assim, gente, por exemplo, tinham muitos dos professores que eu acompanhava que eles próprios mexiam no celular em sala de aula, eles próprios tinham comportamentos que eu não tinha e que eu não achava ser correto. Então, sei lá, fica jogando conversa fora, essas coisas. Não tô falando todos, tá, gente? Foram alguns professores. Eu, inclusive, assim, teve uma das professoras que eu amei acompanhar, muito sérias. Tipo, desses 4, tinham 2 professoras em específico que, assim, me chamou muita atenção a postura delas. Vou falar sobre isso também. Só que, claro, que sempre tem ali o joio e o trigo, né? Então, não tô falando que é tudo péssimo. Outra coisa que eu também queria deixar muito claro é isso, sabe? Não são todos os professores que são péssimos, não são todos os professores que são, enfim, irresponsáveis, tão ruins quanto os alunos. Essas pessoas, elas existem, só que também existe o contrário. Existem professores que, de fato, como eu pude testemunhar nesse colégio, que, assim, por exemplo, a professora de redação que eu acompanhei, assim, nossa, eu fiquei muito admirada e grata por pessoas como ela existirem e trabalharem nessas escolas, sabe? Porque assim, nós precisamos dos professores que vão querer entrar nesse front, entendeu? E assim, realmente eu não sou essa professora, então já falando aqui de conclusões com vocês. Gente, realmente, quando a gente fala isso, fica parecendo um pouco aquela questão do nunca e sempre, né? Nunca diga nunca e sempre. Nunca diga nunca e tal. Mas de verdade, no que depender de mim, no que depender dos meus esforços, eu nunca vou trabalhar em um colégio regular brasileiro. Então, assim, desses colégios privados, públicos, que sejam mais um desses colégios, sabe? Tipo, esses colégios que. Como eu tô falando, esse ensino regular brasileiro. Ah, Maricá, o que é o ensino regular brasileiro? É esse colégio aí, é essa escola pública que tem aí na sua cidade. Eles estão seguindo, né, a cartilha direitinho, BNCC, nananã. Todo esse ensino que não educa. Então, assim, enfim, isso são outros 500. Enfim, acho que eu não vou entrar nessa problemática agora, mas, basicamente, eu não quero nunca, jamais, trabalhar num lugar desse. Trabalharia num colégio? Sim, mas um colégio que não seguisse essas vertentes, entendeu? Que não. Um colégio, assim, falando bom português, um colégio, pais, famílias, funcionários, professores que estivessem preocupados com educar os alunos. Porque no caso, por exemplo, desse colégio, vamos pegar o exemplo dessa professora de redação. Ela está preocupada em educar os meninos? Sim, excelente professora. Só que assim, ela está preocupada com isso e alguns alunos da sala estão interessados nisso. Eu tenho certeza que ela não tem todo o suporte que ela precisa dos bastidores, né? Das pessoas de maior responsabilidade da escola. Eu tenho certeza que ela sofre muito desamparo com isso, em muitas áreas. Eu tenho certeza que ela sofre isso com muitos alunos da sala, com muitos familiares da sala. Então, assim, você precisa de criar uma cultura escolar em que todos estejam olhando para a mesma direção. E todos aqui, de forma especial, os funcionários, professores e funcionários mesmo, e os familiares, os pais. Os alunos, assim, eu acho que eles não necessariamente têm que estar olhando para essa direção, porque quem tem que olhar para eles são aqueles que sabem mais do que eles, que são os professores e os pais. Então, eles que têm que estar olhando e, tipo assim, olha, a gente vai dar a mão a esse aluno e a gente vai caminhar nessa direção. Então, nessa direção, qual que é essa direção? A boa educação, gente. É só isso mesmo, sabe? Porque, assim, sei lá, às vezes quem tá me ouvindo ali do outro lado, às vezes pode ficar um pouco, não sei, chateado, furioso com o que eu tô dizendo, mas se você tá assim, é porque você não conhece uma sala de aula de verdade. Não tem condição. Então, assim, se você for pra esse tipo de escola que eu tô te falando, você vai ver que as pessoas não estão sendo educadas, sabe? Tá lá a luz do sol pra qualquer um ver. Então, quando você tem um que tá preocupado em educar, em realmente fazer um trabalho sério, assim, ele tá desamparado, sabe? Ele vai até onde ele consegue. E assim, como eu disse, admiro muitos professores que fazem isso, que tentam lutar acima de tudo. Acho que eles são necessários. Só que eu, Maria Clara, não vou entrar nesse front, não é pra mim.
Pra quem acho ótimo que vá e que faça, e boa sorte, mas eu não quero entrar nesse front e ao mesmo tempo que os admiro, sinto pena deles, porque eles com certeza mereciam ser mais amparados, mereciam ter, de fato, esse ambiente para poder trabalhar, para poder caminhar nessa direção, sabe? E também quando eu tô falando isso de ter ali professores e pais e funcionários que olhem para uma mesma direção, assim, sei lá, sabe? Essas direções podem ser múltiplas. Às vezes vai ter um colégio que os pais e os professores e tudo, eles vão estar olhando para a direção do, sei lá, ser aprovado no Enem em primeiro lugar. Essa é uma direção. Tudo bem, tipo assim, cada um tem aí a sua direção. Para mim, essa não é a direção mais importante. Então, se para mim essa não é a direção mais importante, para que eu vou trabalhar num colégio cuja intenção é essa? Não é a intenção desse colégio que eu estagiei, tá, gente? Só para deixar claro, tô dando só um exemplo. Então, se eu não quero olhar para essa meta, eu não vou trabalhar nesse colégio. Eu vou trabalhar num colégio que esteja olhando, que os nossos olhares estejam para a mesma direção. Porque senão é óbvio que eu vou me frustrar com aquele trabalho. Eu tô esperando que a bananeira dê maçã, entendeu? E não vai acontecer. Então, beleza. Já até perdi o ponto do qual eu saí. Mas tá, tava falando dos materiais da postura de sala de aula. Não tô falando isso também pra poder dizer com vocês assim, nossa, gente, então, a minha postura em sala de aula era impecável, sabe? Eu não mexia no celular, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo, eu sempre ficava prestando atenção, muito atenta. Não, muito pelo contrário. Inclusive, um dos pontos que eu tenho que falar com vocês foi sobre o aprendizado que eu tive só no fim do meu estágio e que eu fui perceber que o meu defeito durante esse estágio 2 inteiro, se resume basicamente em não ter sorrido. Isso é uma coisa, foi uma reflexão muito importante que eu fiz. Não é nada patético, tá? Assim, é real isso, assim. Eu fiquei esse estágio inteiro, 4 meses, sem sorrir, assim. Uma pessoa séria, cara de tacho, extremamente, assim, carrancuda. E quando eu fui parar pra perceber os efeitos disso na qualidade do meu estágio, isso teve um impacto, assim, direto. Então, depois nós vamos falar sobre isso. Então, não estou falando aqui que eu sou o exemplo de postura em sala de aula. Mas eu posso dizer que eu tentei, e assim, isso é até engraçado, né? Porque quando eu fui perceber essa questão do sorriso, faltava literalmente uma semana para eu terminar meu estágio. E, assim, eu tive que ser muito humana mesmo comigo e dizer assim: olha, eu poderia perfeitamente virar e falar assim, Maria Clara, nessa última semana, vamos tirar todas as outras semanas e vamos sorrir pra caramba, e vamos servir, e vamos isso, e vamos aquilo, e vamos ser afável com as pessoas e tudo. Mas, assim, eu já não conseguia fazer isso mais, sabe? Se eu tentasse fazer isso, ia ficar, assim, uma coisa extremamente caricata, feia. O sorriso ia aparecer, assim, o sorriso da fera. Vocês já assistiram a Bela e a Fera, quando a fera tenta sorrir? Seria aquilo ali. Então, assim, eu também não ia forçar uma coisa que eu sabia que não ia acontecer, sabe? E eu não tô querendo dizer também com isso que tudo tenha que ser naturalmente. A gente tem que fazer tudo só no espontâneo e no natural. Forçar as virtudes é necessário, até porque se você não tem aquela virtude, você vai ter que se esforçar pra angariá-la, né? Então, só que no meu caso, que tava faltando uma semana, eu sabia que eu não ia conseguir fazer aquele milagre, sabe? Se eu tivesse mais tempo, eu poderia pensar em pequenas estratégias pra fazer isso. Mas no meu caso, eu sabia, tipo assim, olha, não adianta eu inventar moda, não vai rolar, sabe? Vai ser isso daqui mesmo, infelizmente. Não me orgulho disso, mas foi o que aconteceu e espero que eu aprenda com isso pra próximas. E tá. Mas aí, gente, a ideia pra mim era que eu usasse esse meu caderno pra resolver pendências, o livro pra ler, levava meu celular. Teve momentos que eu mexi no celular em sala de aula, só que o que eu tentava fazer? Eu fazia isso somente em momentos que o professor não estivesse explicando matéria. Então, assim, momentos que os meninos estivessem fazendo uma atividade, provas, por exemplo. Então, esses momentos, entendeu? Fora isso, eu não fazia isso. E, obviamente, eu fazia ali no meu canto, com descrição. Sempre tentei sentar no fundo da sala e tudo. E, basicamente, isso que eu fazia. Outra coisa, o livro, né, que eu li. Eu tentei pegar um livro que fosse, vamos dizer assim, temático, né? Então, eu li o livro Inglês para Professor, do Igor Cavalcanti. E, nossa, gente, esse livro é muito bom. Muito bom. Ele tá lá na minha estante. Não vou pegar pra poder mostrar pra vocês, porque vocês podem olhar aí no Google. Mas, nossa, eu recomendo demais. Se você é uma pessoa que ensina inglês e já tem um inglês mais avançado, nossa, esse livro é muito legal. Inclusive, depois disso, eu fiquei muito interessada no trabalho do Igor e comecei a seguir ele no Instagram, ver os trabalhos dele. Achei incrível o trabalho dele, de verdade, assim, muito legal mesmo.
E, inclusive, eu mandei uma mensagem pra ele, parabenizando pelo livro, contando um pouco da minha experiência. E tem no livro, ele explica que ele não sabe o porquê que as condicionais em inglês são numeradas de 0 a 3. E eu descobri isso no meu estágio, olha pra vocês verem, né? A gente aprende também. E aí, eu descobri no meu estágio por que elas eram numeradas. E no livro, o Igor falava assim que ele não via sentido naquilo, né? E aí eu fui e expliquei pra ele, né, a explicação que eu ouvi no meu estágio, que fez muito sentido mesmo. E aí ele foi, tipo, a gente tava conversando e ele falou, caraca, tipo assim, faz todo sentido, não sei o quê. Resumo da ópera, ele tá escrevendo um livro de gramática pra professores de inglês. E aí ele falou comigo, falou, olha, eu posso colocar você no agradecimento do livro por causa dessa informação e tudo? Eu falei, tipo, muito feliz. Então foi super legal. Então estarei nos agradecimentos do próximo livro, ansiosa. Daquelas, né? Tô lá no último dos créditos, mas super feliz. Falando em livro, outra coisa que aconteceu também nesse semestre é que eu vou prefaciar um livro. Gente, sim, me sinto muito adulta, muito crescida falando isso. Mas esse livro vai ser lançado só no ano que vem. Até setembro do ano que vem. É uma biografia que uma amiga minha tá escrevendo e ela pediu pra eu prefaciar. Inclusive, estou ainda desenvolvendo esse prefácio. Muito top. E aí, enfim, é isso. Voltando. Então, eu li esse livro, já terminei de ler, como eu disse. E foi bem legal ter pegado um livro temático, sabe? E útil mesmo, e relevante e tal. Voltando, tá. Falando sobre essa questão da postura em sala de aula, o que eu tentei fazer. E falando sobre a questão da carga horária. Então, como eu disse pra vocês, eu poderia ter começado o estágio ali no fim de fevereiro. No entanto, eu deixei pra começar apenas em março. E isso não foi uma escolha muito legal, porque acabou que, né, eu tinha perdido ali umas 2 semanas que eu já poderia estar adiantando. É... Quando eu sempre faço, né, a distribuição horária para garantir que até o fim do prazo, por sinal, o fim do prazo seria até o dia 18 de julho. Porém, as aulas acabavam em 11 de julho. Então, né, óbvio que eu não poderia considerar 18, eu teria que considerar 11, que era o período até onde eu poderia frequentar a escola. E aí acabou que, enfim, eu tinha ali um número total de semanas e horas, fui fazer aquela matemática toda. E assim, gente, acabou que a conta não fechou. Por quê? O que foi o grande motivo? Tiveram muitos altos e baixos, assim, durante o meu estágio, sabe? Tipo, eu mudei muito de horário. Diferentemente do ano passado, que eu fui sempre, assim, a maior parte das vezes no mesmo horário, esse ano os horários mudavam muito. Às vezes eu ia à tarde, às vezes eu ia de manhã, às vezes eu ficava dois horários, às vezes eu ficava o dia inteiro. Então, assim, mudou muito a partir dos cálculos matemáticos. Outra diferença também, no ano passado, eu fiz com o Ensino Fundamental 2 um reforço vespertino. Expliquei pra vocês lá. Esse ano eu queria fazer isso também com o ensino médio para redações do Enem, só que não deu certo, não aconteceu, enfim. Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Para isso eu preciso, né, obviamente, da permissão da escola, e eu pedi, né, o auxílio da supervisora, que estava me acompanhando também no estágio. E assim, gente, eu queria dizer outra coisa, mas assim, ela fez pouco caso disso mesmo, sabe? E ela até falou comigo que ela me desencorajou no início, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção também. Os próprios funcionários, muitos, os próprios não são todos, tá, gente? Muitos dos funcionários, como no caso dela que tá no backstage, assim, da escola, eles próprios são desanimados com os meninos do ensino médio, sabe? Eles próprios não apostam neles. Eu fico pensando assim, aí não tem como dar certo, sabe? Não tem como dar certo, tá tudo errado. E aí, ela me desencorajou mesmo. Ela falou assim comigo: olha, os meninos não vão vir, provavelmente, porque eles não gostam, por causa disso, por causa daquilo. E eu até falei com ela, eu falei assim: olha, se vier um, pra mim tá tudo certo, entendeu? Eu só preciso de um pra poder fazer isso. E, enfim, não rolou, não aconteceu. Eu penso que esse descrédito dela também tenha influenciado muito em não ter acontecido. E isso também foi uma diferença muito grande, sabe? Tipo, eu percebi que esse ano o meu relacionamento com essa supervisora foi bem ruim, assim. Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado ou não, mas eu tô bem feliz que acabou, na verdade. E depois teve. O que mais que aconteceu? Tá, eu tô falando da carga horária. Então isso influenciou, entendeu? Porque, tipo, no início eu considerava isso, aí depois não teve isso, aí eu tive que recalcular a rota, enfim.
uma confusão danada. E outra coisa que aconteceu também Na verdade, eu tô pensando aqui, infelizmente, acho que vou ter que parar esse vídeo, porque eu preciso sair daqui a pouco, então não vai dar. Vou ter que continuar esse papo do estágio no próximo vídeo, tá, gente? Mas ainda tem muita coisa pra falar sobre isso. Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!